Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês aqui Electra Assassina, uma história dos anos 80, escrita pelo Frank Miller e desenhada pelo Bill Sienkiewicz. Sienkiewicz. Enfim, é um nome complicado para eu falar aí. Mas enfim, temos essa capa aqui desenhada pelo Bill Sienkiewicz em 1986, né? Como eu disse, é uma história dos anos 80. É um quadrinho muito bonito, né? Todo branco assim, né? Com a Electra aqui, né? Realmente uma capa realmente muito bonita. E aí temos a lombada, Electra Assassina, Frank Miller, Bill Sienkiewicz, Marvel. Temos a contracapa, a maior assassina do mundo, tem um nome, Electra Natchios. Né? E aí nós vamos dar uma olhadinha aqui no quadrinho por dentro. É um quadrinho que, apesar de ter muitas páginas, né? A história, ela aguarda toda vermelha, né? Temos essa bela imagem aqui também da Electra, desenho muito bonito. Para a época, né, eu acredito que esse tipo de arte aqui, ela chamou muita atenção. Roteiro Frank Miller, arte Bill Sienkiewicz. E aí, como eu estava dizendo, né, tem uma introdução, mesma arte da capa, e aí começamos a história aqui. E esse tipo de arte aqui eu acredito que chamou muita atenção para a época, porque todos estavam acostumados com aquela fórmula Marvel, né, de arte, de desenho, né? Tipo estilo John Buscema, Sal Buscema, né? O próprio Frank Miller, né? A gente lia as histórias do Demolidor e a própria arte dele era bem diferente disso tudo aqui, né? Tínhamos o John Barney, o George Pérez, enfim, entre outros artistas que tinham aquela forma de desenho que todos estavam acostumados. E entrar uma arte dessa aqui realmente deve ter sido bem marcante, deve ter causado realmente bastante uma impressão realmente forte em quem viu e quem acompanhou na época isso aqui. E aí a história começa, né, com a Electra aqui recordando o momento que ela nasceu, os pais assassinados aqui, esse cara aqui que assumiu, né, assumiu a paternidade dela. E a gente vê que mais tarde, ainda criança, muito criança, ele abusava dela, né? Houve então abusos sexuais, ele visitava o quarto dela, abusava ela sexualmente, ainda uma criança. E no decorrer dos anos continuou abusando dela, ainda adolescente, né? Até que ela foi para o seu treinamento de artes marciais, seu treinamento ninja, e ali ela continuou sendo abusada, só que agora é diferente, né? Não era um abuso sexual, mas era um abuso psicológico ali. E quem treinava ela era o Stick, né? O Stick, o mesmo cara que treinou, que ajudava o Demolidor, né? E aqui a gente vê que ela foi bastante abusada em sua juventude, em sua infância e em sua juventude, seja de forma física ou psicológica, né? E ela então se torna, né? Ela vai para o tentáculo também, aqui mostra ela indo para o tentáculo, mostra o momento que ela abandona o tentáculo também. E aí isso tudo faz dela essa assassina violentíssima, né? Que ela é hoje, né? Nos quadrinhos. E aí temos aqui, né, a questão de uma besta. A história é a seguinte, aí tem essa introdução mostrando quem é Electra, contando o seu passado, os seus abusos, né, esse momento triste da vida dela. E temos aqui então o momento em que ela está caçando uma besta, né, que seria um demônio. E aí para isso ela mata alguns governantes que estariam possuídos por essa besta que também estaria controlando ninjas do tentáculo, né? E, e ela mata um presidente de um país sul-americano, ela mata um embaixador dos Estados Unidos, todos eles possuídos por essa besta, né? E ela então faz de tudo para deter os planos dessa besta, que é alcançar um cargo máximo de poder, né? E causar conflitos, né? E ela então chega um momento que ela é internada em um manicômio, só que aí ela obviamente ela vai acabar reagindo aos medicamentos ali, em algum momento ela vai conseguir se libertar, né? E ela vai acabar então matando ali, né, muitos membros desse manicômio. Ela acaba matando dois agentes da SHIELD, o Perry e o Garrett, sendo que com esse Garrett aí ela acaba estabelecendo
um elo mental, né, que eles chamam aqui de magia ninja, digamos assim, e ela acaba estabelecendo esse elo mental com esse Garrett, que a princípio, né, como o elo ainda estava fraco, ele ainda tinha intenção de matar a Elektra. Só que, de acordo com a história vai decorrendo, esse elo mental entre os dois vai ficando cada vez mais forte e ela vai tendo cada vez mais domínio sobre esse Garrett, né, sobre esse agente da SHIELD. E ele acaba, então, auxiliando ela, obviamente acaba auxiliando ela contra a vontade dele, porque ele está sob domínio dela. Ele acaba matando outros agentes da SHIELD também, ou seja, ele acaba se tornando um fugitivo, né, a ponto de o Nick Fury, né, ir atrás dele, né? E ele acaba se tornando esse aliado da Elektra. Vocês estão vendo a arte aí, realmente é uma arte bem diferente, né? Uma arte realmente bonita, tá? É uma arte bonita, mas é uma arte diferente para os padrões da época, lá dos anos 80 da Marvel, né? Esses textos aqui, tá, que estou mostrando para vocês, esses quadradinhos aqui, para mim, eles foram muito cansativos, tá? Eles realmente eles me cansaram bastante. A leitura deles foi bem cansativa. No entanto, eles são textos importantes porque eles esclarecem muitos pontos da história, né? Isso aqui é bem cansativo de ficar lendo isso aqui, mas a gente acaba entendendo mais a história porque realmente são textos ali explicativos, porque eles são relatórios da SHIELD, você vê que tem um símbolo da SHIELD aqui, e são relatórios dos agentes da SHIELD, são os interrogatórios, e as coisas vão ficando cada vez mais esclarecidas para a gente aqui dentro da história, né? E aí a Elektra, com o auxílio do Garrett, né, ela vai para os Estados Unidos, porque lá nos Estados Unidos nós temos esse cara aqui, que é o Ken Wind, né, e ele é um dos candidatos à presidência dos Estados Unidos, concorrendo com o atual presidente, né, e ele então é o candidato mais forte ali, que tem mais condições de ganhar essa eleição, e ele está exatamente possuído por essa besta, né? Então a Elektra tem que impedir isso. Por quê? Porque a intenção da besta, a gente percebe aqui, que é causar a Terceira Guerra Mundial, porque a intenção da besta, quando esse candidato, quando esse Ken Weed assumir o poder, será provocar a Terceira Guerra Mundial, né? E aí esse agente, esse Garrett, né, quando ele chega perto desse Ken Weed, é aí nesse momento que ele acaba parando um pouco de resistir ao controle mental da Elektra, porque ele começa a sentir o cheiro, né? Um cheiro de maionese podre, estragada, que seria o cheiro da besta. E ele consegue entender então que a Elektra realmente está falando a verdade, que, que aquele elo mental que ele estabelece com ela, que ela vai falando as coisas com ele, as coisas que ela fala realmente são verdade. Aqui no decorrer da história também a gente vê que o Perry, que era o outro agente amigo dele, né? Ele também foi reconstruído, ou seja, porque o Garrett, quando ele enfrentou a Elektra, ele foi totalmente retalhado por ela, né? Ele foi retalhado por ela, ele teve seus membros cortados, arrancados, né? Só que ele foi reconstruído por uma seção da SHIELD, né? Por um dos departamentos da SHIELD, que é um departamento tecnológico. Ele foi reconstruído, né? E virou praticamente um ciborgue ali. E então ele acaba sendo um pouco invulnerável de certa forma, seus braços são mecânicos, seu tórax, né, seus braços mecânicos, enfim. E ele acaba então sendo reconstruído. Só que o Perry, o colega dele, também foi reconstruído. Só que de uma forma mais poderosa. Ou seja, esse Perry ele acabou recebendo um corpo, membros, né, acabou recebendo uma tecnologia muito mais avançada. E assim ele acabou se tornando mais poderoso. Essas letras maiores aqui, que vocês estão vendo, é justamente a voz da besta, né, falando ali. E aí a gente vê então que, de acordo com o decorrer da história, a gente vai vendo então essa aliança entre o Garrett e a Elektra, mesmo que forçada, mas no final das contas ele acaba até cedendo e acaba no final realmente se tornando um aliado dela por vontade própria, porque ele percebe
que ela está certa. Temos também aqui a participação da agente Castidade, que é muito importante na investigação, porque ela acaba percebendo que o agente Garrett, né, ele está sob controle mental da Elektra e que muitos dos atos dele foram no sentido de que ele fez por conta desse controle mental que a Elektra estabelecia com ele. A gente vê também que muitas vezes a Elektra ela troca de corpo com algumas pessoas, né? Ou seja, ela acaba, que arte bonita aqui, né? Ela acaba trocando de corpo porque ela assume, né, o controle mental de outras pessoas, mas sempre acaba voltando para o seu próprio corpo, né? Tem algumas cenas sensuais aqui, enfim, né? O Garth fica um pouco, digamos assim, apaixonado, ou pelo menos com alguns desejos em relação à Elektra, mas eles acabam não tendo nada um com o outro, não, né? Aí, como eu falei, esses textos eles estão sempre presentes em algum momento aqui e eles realmente são cansativos. Você cansa um pouco de ler porque acaba sendo uns textos um pouco mais técnicos, digamos assim, mas isso, na verdade, ajuda muito a história porque a gente acaba entendendo bastante o que está acontecendo, né? Essa imagem que representa muito, né, esse controle mental da Elektra sobre o Garrett, né? E no final da história aqui, né, a gente acaba tendo o Perry, acaba que esse Perry, né, que era o outro agente amigo do Garrett, ele acaba sendo reconstruído, como eu falei, de uma forma muito mais poderosa e o Nick Fury acaba descobrindo que tanto o Garrett quanto o Perry, eles eram pessoas desequilibradas, eles eram criminosos antes, eram pessoas que cometeram violência sexual, alguns estupros, alguns assassinatos, né? Já teriam sido presos antes, enfim. Eles, na verdade, essa repartição tecnológica da SHIELD, ela também já estaria sob controle e influência dessa besta. Por isso a escolha desses agentes assim não tão corretos, né? E aí no final das contas, né, acontece um confronto direto entre todos ali, né, principalmente entre a besta e a Elektra, né? E esse Ken Weed, né, ele acaba sendo eleito mesmo o presidente dos Estados Unidos. Só que aí no final tem uma virada bem legal aqui, porque a Elektra ela acaba, né, com a sua magia ninja ou com seu controle mental, ela consegue fazer com que a mente do Garth, né, que ele acaba sendo bem destruído, vocês vão ver a imagem aqui quando eu mostrar, nesse último combate, né, que é um combate violentíssimo, tá aqui a festa de eleição do, 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 do presidente, né? E nessa última história aqui ele está eleito. E aí vocês vão ver que nesse último combate aqui, né, que foi no dia em que o Ken Weed foi eleito, né, a gente vai ver que houve um combate seríssimo aqui entre Elektra, o Garth, a SHIELD e os ninjas do tentáculo, né, e a besta, né? E o Perry também, tá aqui a Elektra enfrentando a besta aqui, né? Que é essa criatura aqui gigantesca, ao mesmo tempo que é real, ao mesmo tempo é metafórico. Enfim, é um quadrinho que você lê e você tem que entender algumas coisas, porque senão você fica um pouco perdido, né? E aí, né, nesse confronto final aqui, o Perry acaba destruindo bastante o corpo do Garrett, né? E vocês vão ver que ele foi bem destruído ali, né? E nesse momento desse vacilo, né? Tá aqui ó, o Garrett, né? O Ken Wade se aproximando, o Perry aqui, e é o momento que a Elektra vai tirar a sua espada aqui, mas nesse momento, muito além de tirar a sua espada, ela usa o seu poder mental ninja ali e faz com que a mente do Garrett mude de lugar com a mente do Ken Weed. Ou seja, ela faz com que a besta acabe ficando aprisionada, né, nessa cabeça aqui, digamos que só sobrou a cabeça do Garrett, que o resto é tudo metal, né? E faz com que a mente do Garrett vá para a mente para o corpo do Ken Weed. Então, no final das contas, quem acaba ficando como presidente dos Estados Unidos é o Garrett, é o agente Garrett, né?
que no final das contas teve um passado criminoso, era alguém criminoso, era alguém desequilibrado, mas a Electra não estava preocupada com isso. A única coisa que a Electra queria era que a besta fosse, que essa criatura, que esse demônio, não ele, né? Que ele não se tornasse o presidente dos Estados Unidos e ele não tivesse o controle sobre a maior nação do planeta, né? Aqui, né? Segundo os Estados Unidos, e tivesse o controle, então, de poder acionar aí a Terceira Guerra Mundial. Tá? E aí termina o quadrinho, e aí vocês viram que a história, na verdade, ela é simples, né? É simplesmente a Electra perseguindo um demônio que fica trocando de corpo, né? Com pessoas de muito prestígio, né? E que quer chegar ao topo do mundo sendo possuindo o presidente dos Estados Unidos, mas a Electra, né, com a ajuda de um agente da SHIELD, que é a que ela controla mentalmente, acaba então impedindo isso, fazendo com que a mente dos dois troquem de lugar e ela então impedindo assim os planos dessa besta, né, de fazer esse controle aí, provocar a Terceira Guerra Mundial. E essa foi a arte aí que na época impressionou, impactou muitos na época aí, a arte do Bill Sienkiewicz, né, que fugiu totalmente dos padrões da Marvel, ok? Então essa aí foi a Electra Assassina, tá? Espero que tenha gostado. Para mim foi um quadrinho que eu tive uma certa dificuldade de ler por conta desses textos que realmente acabam arrastando um pouco a história, mas no final das contas acabou sendo uma história interessante, né? Eu não diria para vocês que foi uma das melhores histórias que eu li ou que é uma história imperdível, mas é uma história interessante de ler. Então, para você que gosta da personagem, ou gosta do Frank Miller, ou gosta da arte do Bill Sienkiewicz, que está aqui, né, um prato cheio para vocês aí, ok? Então, obrigado por assistirem, um grande abraço e fiquem com Deus.